Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz, a Palavra de Deus já está aberta. Hoje, quarta-feira, e vamos caminhando, quarta, quinta, sexta, e já sábado está aí, acenando para, não é? O Evangelho, segundo João, o evangelista, o discípulo amado que diz assim, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, vejam, vamos aqui aprender um pouquinho e também fazermos a nossa reflexão. Jesus, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou. Eles ficaram em dúvida de quem era Jesus, né? Jesus dizendo que era o pão da vida. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quem eram estes? Eram os fariseus, os escribas e tal, e eles, quando Jesus disse que era o pão vivo que desceu do céu, porque eles disseram assim: quem nos deu pão, quando Jesus falou que era o pão, eles dizem, quem nos deu pão foi Moisés. E Jesus, então, replica, dizendo assim: verdadeiramente quem deu o pão para vocês não foi Moisés, foi Deus, o Deus do céu. E o Deus do céu é que enviou o pão agora, o pão verdadeiro. Jesus estava se referindo a ele. Desculpe. E Jesus, então, ele diz assim: eu sou. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Este eu sou, ego eimi, do grego, é o mesmo eu sou do Êxodo 3,14, quando Jesus diz para Moisés: diga para os egípcios, diga para o faraó, quando ele perguntar quem é o teu Deus, diga assim: o meu Deus é o eu sou, o El Shaddai, lá do hebraico, lá no passado de Êxodo, né? Antes de Moisés libertar o povo do jugo, através de Deus, claro, né? Deus libertou o povo através de Moisés do jugo egípcio. Então este eu sou é o Jesus lá do passado, que estava presente com Moisés e agora também aqui nos evangelhos, ele dizendo eu sou é o ego eimi. Por isso que o nosso eu, né, chamado de ego, egocentrismo, antropocentrismo, que é o homem voltado para si mesmo, para o seu umbigo, deriva dessa palavra, né? Ego eimi, do grego. E caminhando então, Jesus disse que é o pão, né? E todo aquele que... E daí no verso 37 temos aqui um ensino. Todo aquele que o Pai me dá. Quem é todo aquele que o Pai me dá? Diz assim: esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Quem é todo aquele que o Pai me dá? Então vejam, a gente tem que ler a palavra de Deus um pouco aqui, um pouco ali. O mesmo João, na primeira carta dele que ele escreveu, no verso 2 do capítulo 4, Jesus diz assim, ó: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito, toda pessoa, Espírito é pessoa, é fôlego de vida, nefesh, né? E aqui no grego pneuma, de pneu, de ar. Então, não é o Espírito que divaga, que fica num mundo etéreo, que está aí evoluindo, não é? Aqui nós não estamos falando de espírito fora do corpo, não, é a pessoa mesmo, natural, né? A pessoa, ela não tem um espírito, ela é um espírito, ela é vida. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Então, olha só, uma condicional para você e eu nos salvarmos, precisamos confessar, sim, que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus em carne e osso, esteve aqui entre nós, viveu entre nós, deu a sua vida, obedeceu em tudo, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Porque diz
o mesmo João, na primeira carta, capítulo 2, o verso 4, diz assim: aquele que diz, eu conheço a Jesus, porque muitos, milhares de milhões dizem, não é? Eu conheço a Jesus. Eu o conheço e não, diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, se você diz que, vamos voltar lá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quem é que Jesus, quem é que Deus toca no coração, quem é que Deus aceita, recebe como filho seu e que tem também a salvação e tem o perdão através de Jesus Cristo? Quem são estes? São aqueles que confessam a Jesus, não é? Todo espírito que confessa, toda pessoa que confessa a Jesus Cristo e que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, quem são os que vão a Jesus? Quem são os que são de Jesus, como Jesus disse? Todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, são aqueles que confessam a Jesus como seu Salvador e creem que ele veio em carne, não é? E osso. E se você diz que conhece a Jesus, que o reconhece como Filho de Deus, então, se você ama os seus mandamentos e guarda os seus mandamentos, então você também, nesta mesma perspectiva, nesta mesma linha de raciocínio, você também é considerado Filho de Deus, salvo por Jesus Cristo. Então, o grande eu sou, El Shaddai, o ego em mim, que é Jesus, o grande eu sou, é o mesmo grande eu sou do El Shaddai lá do livro de Êxodo que se apresentou para Moisés. Este é o nosso grande Senhor, o El Shaddai, o ego em mim, o eu sou, aquele que pode tudo. Se você confessar e reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que também Jesus Cristo é homem e que veio a este mundo, morreu, foi tentado em tudo e sem pecado, e você o aceita como seu Salvador pessoal, são estes então que Jesus está se referindo lá em João, dizendo assim: todo aquele que Deus me dá, que o Pai me dá, são estes, e que guardam os mandamentos, entre eles o sábado, que está lá, lembra-te do dia do sábado. Quem sabe você esteja vivendo aí um drama complicado em sua vida, eu sei, são problemas e nós todos temos problemas, eu também tenho problemas de montões, e não queira pegar os meus problemas e eu nem quero também os teus. O que eu posso fazer é orar por você, é te apontar e te mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho de Jesus Cristo, o maravilhoso e amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus pode mudar você, Jesus pode abrir os teus olhos, Jesus pode modificar o teu coração, a tua vida, pode transformar o teu querer, santificar o teu querer, e então você será outra pessoa. Feche os seus olhos se puder, incline a fronte e oremos. Senhor meu Deus, confessamos a Jesus Cristo como homem, Deus que veio a este mundo para nos salvar. O aceitamos nesta manhã, neste dia de quarta-feira. Aceitamos aqui, Senhor Deus, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei da verdade, o decálogo, os mandamentos do Senhor. Assim entregamos, Senhor Deus, mais este dia, a nossa vida em Tuas mãos, e Te agradecemos por esta bela reflexão que nos concedeu através da Sua Palavra Santa. Em nome de Jesus oramos, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.